Irmãos, bom dia. Vamos iniciar o nosso culto ao Senhor. Quero convidar você a orar juntamente comigo. Se você pode, fique de pé nesse momento. Quero convidar você que está do lado de fora, caso me escute, que você possa entrar, tomar o seu lugar aqui entre nós. Daqui a pouco outros irmãos e amigos estarão conosco, louvando, celebrando a Jesus. Mas nós queremos iniciar já o nosso culto a Jesus, falando com o nosso Deus, colocando diante dele o nosso coração, a nossa vida. Eu não sei como foi a sua última semana, os seus últimos dias. Eu e alguns irmãos da nossa igreja tivemos um tempo muito precioso durante uma conferência em São Paulo, um tempo muito inspirador para o nosso coração, e ter alguns casais da igreja conosco nesse evento tornou ainda tudo mais especial. Foi uma semana de muita reflexão, foi uma semana de encontro com Deus mesmo, e é bom quando essas oportunidades acontecem, mas talvez a tua semana tenha sido diferente, tenha sido mais difícil, tenha sido mais árdua, tenha sido mais seca, até espiritualmente falando, mas esse é o momento da gente colocar o nosso coração diante do Senhor, que rega a terra seca do nosso coração, que encharca a nossa alma com o amor dEle, que nos visita com a presença dEle e torna a nossa vida diferente por causa da vida dEle na vida da gente. E eu queria te convidar então a orar juntamente comigo nesse momento. Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pelo dia bonito que faz lá fora. E obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos erguer a nossa vida em mais um dia diante do Senhor, sabendo que é por causa do Senhor, da Tua graça e da Tua bondade que estamos aqui. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, nós os que já chegamos aqui, o Senhor nos trouxe em segurança, e nós oramos por aqueles que estão a caminho desse lugar, pedindo que o Senhor os guarde com Teu poder, pedindo que o Senhor também os traga em segurança, que aquilo que o Senhor determinou em Teu próprio coração, Senhor, o Senhor que é Deus eterno e soberano, realizar entre nós e na nossa vida, que se cumpra nessa manhã. Que o Teu povo aqui presente ofereça ao Senhor o culto que o Senhor é digno de receber, o louvor que o Senhor é merecedor de receber, que seja muito mais do que apenas música conhecida, que seja muito mais do que vozes erguidas de modo alto, mãos levantadas, mas que seja sim o erguer do nosso coração diante do Senhor, o voltar do nosso coração diante do Senhor para Te dar a honra, a glória e o louvor que o Senhor merece. Abençoa esse encontro, Senhor. Ele não terá sentido algum sem a Tua presença em nosso meio. Por isso, Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, Espírito de poder, venha sobre o Teu povo nessa manhã. Enche, Senhor, não apenas os espaços desse auditório, mas enche o nosso coração até transbordar do Senhor. Que possamos Te oferecer nesse dia uma nova canção, não uma música nova, mas um cântico que vem da nossa alma, que é oferecido como novo ao Senhor, uma devoção que é nova, um coração que se renova diante do Senhor e que se rende diante da Tua majestade, da Tua glória, do brilho esplendoroso da Tua presença, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus, e para a Tua glória nós oramos. Amém e amém. Bom dia, irmãos, que manhã especial, quando nós nos achegamos à mesa do Senhor. A gente está sem a mesa física aqui para nós olharmos e lembrarmos disso, mas lembre aí no seu coração, se achegue ao Senhor nessa manhã, faça dele o seu lugar, o seu esconderijo. Lembre o seu coração da obra salvadora e redentora de Jesus, amém? Que te alcançou, que te amou, antes mesmo que os montes nascessem, antes mesmo que toda essa vegetação linda que a gente às vezes vê pela nossa cidade, tudo, antes de tudo existir, Ele já te amou, e Ele já preparou o Cordeiro. Vamos cantar a obra salvadora e redentora de Jesus, amém? Essa manhã, com tudo que temos, com tudo que somos, com todo o nosso coração, com tudo que a gente é, amém?
está sentado no trono. Ao Senhor a glória e o poder, tudo é por Ele, para Ele. Ao Senhor a glória e o poder, tudo é por Ele, para Ele. És Senhor, te adoramos, todo-poderoso e soberano, grande em misericórdia e poder para salvar. És Senhor, te adoramos, derrotou a morte e o pecado, glorioso Redentor e Rei, te adoramos. Oh Senhor Jesus, digno. Aleluia, te louvamos, Senhor. Só tu és digno. Quem aquece o sol com sua força e poder, reina lá nos céus, nada é como Ele, nosso Deus. Quem governa o mundo, quem levanta e tira reis, vence os inimigos, ninguém é como Ele, nosso Deus. O nosso Deus, Santo, Santo, tu somente és santo, sem igual em glória, Santo Deus. Quem desceu ao mundo para salvar o pecador, nem amor nos chama, ninguém é como Ele, nosso Deus. O nosso Deus, Santo, tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno, tu somente és digno, nós te adoramos, Santo Deus. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Ao que no trono está e em breve voltará, ao Cordeiro rendemos glória. Santo, tu somente és santo,
sem igual em glória, incomparável, digno, tu somente és digno, nós te adoramos, Santo Deus. Tu somente és santo, sem igual em glória, incomparável, digno, tu somente és digno, e nós te adoramos, Santo Deus. Oferece a sua adoração ao único digno nessa manhã, ao Santo de Israel. Somente Ele é digno de louvor e de adoração, digno de glória. Seja exaltado o Senhor no nosso meio. A sua igreja te adora nessa manhã. Recebe os nossos louvores, Senhor. Passeia entre nós, Espírito Santo. Toca em nossas vidas. Sopra Espírito no nosso meio. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aqui, num trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Espírito, te queremos.
Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Sopra em nós, Espírito, te queremos, 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 Deus. O teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem, teu reino. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa festa no nosso Deus.
Vai sair a barca. Lá em Niterói a gente falava assim, né? Faz esse barulho e vai sair a barca. Novamente, bom dia para você, especialmente que chegou um pouquinho após o nosso início do culto. Que bom que Deus nos permite estar juntos nessa manhã. Que bom que nós podemos desfrutar desse tempo tão precioso juntos, como amigos, como irmãos, cantando ao nosso Deus. E não só cantando, mas orando através da canção, clamando por essa realidade dos céus na nossa vida, por essa visitação do Espírito Santo que transforma a nossa vida, que transforma o nosso coração. Hoje, como já foi dito, como o primeiro domingo do mês, é o domingo que nós celebramos a ceia do Senhor também. E hoje pela manhã, vindo para cá, eu escutava uma música de um grupo de louvor que eu gosto bastante, de uma igreja de São Paulo, e num determinado momento da canção, eles encerravam a música que cantavam com uma música muito clássica para os cristãos. Um trecho dela que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi o meu pecado castigado em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Nós somos o povo que viu a luz dos céus, que viu a luz da glória de Deus na face de Cristo, olhando para uma cruz, contemplando uma cruz, para o mundo, sinal de tortura, vergonha, escárnio e dor. Para nós, a maior demonstração do amor de Deus por mim e por você. Deus envia seu Filho para que ele sofra o que os nossos pecados mereciam sofrer, para que ele ocupe o lugar que era nosso e daquele lugar de condenação nos ofereça então salvação e graça. Vimos a luz de Deus. Só cantamos como cantamos nessa manhã, olhos fechados, mãos erguidas, um coração cheio de amor sincero por Deus e de desejo por mais de Deus, porque olhamos para nós e percebemos: Senhor, tem de haver muito mais fome e sede ainda em mim, porque há muito mais de Ti para conhecer, para viver. Mas o nosso coração só clama isso a Deus, porque um dia a luz dos céus brilhou para nós na face de Jesus. E é isso que nós celebramos nessa manhã, na ceia. O amor sacrificial de Jesus, o nosso Salvador. O Jurandir e a Luciana vão se posicionar para servir os elementos da ceia para nós. E eu quero orar com você nesse momento, consagrando o nosso coração, colocando a nossa vida diante do Senhor. A ceia não é simplesmente a repetição de um rito que a gente faz sem refletir. Pelo contrário, a Bíblia nos convida a um autoexame no momento da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. No entanto, esse autoexame sempre vai lembrar a você e a mim todos aqueles aspectos em que nós falhamos. E sabe o que você vai perceber quando faz um autoexame diante de Deus? Que você e eu somos pecadores, indignos de Deus. E aí o que fazemos então diante do resultado desse autoexame? Nos afastamos da ceia, percebemos que não estamos em condições de tomar a ceia, porque não fomos tão consagrados a Deus como deveríamos, ou, e é o que a Bíblia nos diz, esse autoexame que revela a nossa pecaminosidade deve ser também um convite para o arrependimento. Então a ceia não existe para que a gente fique longe dela. A ceia existe como um evento que se repete com frequência, para que frequentemente o nosso coração seja convidado pelo Espírito Santo a voltar ao caminho certo, a confessar os pecados diante do Senhor, a deixar aos pés da cruz o pecado e pedir a Ele graça e forças para seguir mais ao lado dEle do que longe dEle, mais alimentados por Ele do que tentando nos alimentar de outras fontes, de outros prazeres, de outros lugares que não o nosso Deus. Então, nesse momento em que vamos orar, é o momento em que você pode colocar diante do Senhor o seu coração, confessar a Ele o seu pecado. Tem sido tirado das igrejas, infelizmente, nos últimos tempos, esse momento da contrição, esse momento da confissão, esse momento em que o nosso coração pode ter um pouco de serenidade para, nesse autoexame, colocar diante do Senhor a nossa confissão e esperar dele graça, misericórdia. Então eu te convido a orar comigo nesse momento.
Senhor, nós colocamos diante do Senhor, o Deus que se faz presente entre nós, o nosso coração sinceramente aberto e verdadeiramente disposto a confessar ao Senhor o nosso pecado. Nós temos pecado, Senhor, nós temos falhado em amar ao Senhor como o Senhor é digno de ser amado. Nós temos falhado em dar testemunho do Senhor como o Senhor é merecedor de ser testemunhado. Nós temos falhado, Senhor, em consagrar os nossos dias e trilhar os nossos dias, todos eles mergulhados na presença do Senhor e conscientes de que é na presença do Deus vivo que nos encontramos. Tantas vezes vivemos para nós mesmos, Senhor. Nesse último mês, da última ceia para cá, tantos foram os momentos em que pensamos e almejamos coisas que não combinavam com Jesus. Tantos foram os momentos, Senhor, em que o nosso coração se percebeu não como uma terra pronta para que o Evangelho floresça, mas o nosso coração muito mais se pareceu como uma terra árida de um deserto seco, sedentos de água, mas cavando os nossos próprios poços, como diz a tua Bíblia, cisternas rachadas que não retêm água, porque só no Senhor está a fonte da água viva. Nós confessamos ao Senhor, e cada um aqui é capaz de abrir o próprio coração diante do Deus que sonda o coração e confessar diante de Ti o nosso pecado, contando com a graça do Espírito Santo para nos fornecer verdadeiro arrependimento. Senhor, nos santifica pela Tua palavra, nos santifica pelo Teu Espírito, nos santifica nos momentos em que nos reunimos em culto ao Senhor. E nesse momento, Senhor, em que o Senhor nos chama para perto, o Senhor não nos assusta, o Senhor não nos manda ir embora da sua presença, pelo contrário, um culto como esse de ceia é um convite para nos assentarmos à mesa do banquete da graça de Deus. Que nesse encontro, que nessa refeição espiritual que é a ceia do Senhor, nós sejamos reconectados a Ti, numa aliança que é somente possível pelo sangue derramado na cruz do Calvário, mas que o nosso coração nessa manhã seja alimentado pelo Senhor, fortalecido na fé pelo Senhor, encorajado pelo Senhor, de maneira que o desejo mais profundo que esteja em nós nesse dia seja o de andar na companhia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, porque sozinhos nós não conseguimos, mas em Ti nós encontramos graça suficiente para permanecer no caminho que o Senhor nos chama a trilhar. Em nome de Jesus. Amém. Os elementos vão ser distribuídos agora. Se você é um discípulo de Jesus, que rendeu seu coração ao Evangelho, que se batizou e se tornou parte da comunidade dos filhos de Deus, seja essa igreja ou alguma outra igreja irmã, caso você esteja nos visitando aqui nessa manhã, e é muito bem-vindo, muito bem-vinda entre nós, você é convidado, convidada a tomar da ceia conosco nessa manhã. Então, quando os elementos forem distribuídos, pegue, vá já ali tirando o lacre do seu cálice, do seu pedaço de pão, para que ao final da música nós possamos todos juntos participar da ceia do Senhor. Deserto de quem eu fui, eu tinha sede, veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que
esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz para todo cansado. O que Cristo oferece, Ele é tudo, tudo. O que Cristo oferece, Ele é. O que Cristo oferece, Ele é o pão que alimenta o faminto, o vinho esmagado e servido, aquele que é a luz e nos iluminou, aquele que é o Salvador e nos salvou, aquele que é o Redentor e nos redimiu. Ele é Cristo, Ele é Cristo. E a palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor foi traído, enquanto Ele caminhava na direção da cruz, enquanto Ele caminhava na direção da consumação da sua obra redentora e de amor, Ele estava reunido com os seus discípulos para uma última refeição. E diz a Bíblia que Ele toma o pão, dá graças ao Pai pela provisão do pão, reparte, distribui aos seus discípulos dizendo: comam desse pão, todos vocês. Ele representa o meu corpo que será entregue em favor de vocês. Em memória do Cristo, que é o pão que nos alimenta e que ofereceu o seu corpo para nos salvar, comamos juntos do pão. O texto bíblico diz que, de semelhante forma, depois da ceia, Ele ergue um cálice com vinho e, após agradecer ao Pai pela provisão do vinho, distribui aos seus discípulos dizendo: bebam desse cálice, todos vocês,
porque ele representa o meu sangue, o sangue da nova aliança, sangue da salvação, sangue da reconciliação. Em memória do Salvador que derramou o seu sangue precioso para nos tornar filhos e filhas de Deus, bebamos juntos nessa manhã. Senhor, hoje nós cantamos outra preciosa verdade. O que Cristo oferece, Ele é. O Senhor nos dá de Ti mesmo. O Senhor se oferece. Então nós somos e desfrutamos, na verdade, das Tuas bênçãos, porque o Senhor é o abençoador. Nós desfrutamos de paz, porque o Senhor é o Rei da paz. Nós temos perdão, porque no Senhor está o perdoar. O Senhor é o perdoador. E nós Te glorificamos, porque apesar de nós, o Senhor não desiste de nós. E o Senhor continua nos chamando para perto do Seu amor, para perto do Seu abraço, para perto da Sua graça, para perto do Seu perdão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Salvador. Obrigado, nosso Rei eterno Jesus. O Senhor é digno de que o nosso coração deseje, acima de qualquer outra coisa, andar em Teu caminho, obedecer a Tua vontade, ser totalmente do Senhor. Abençoa o Teu povo, nutre a fé do Teu povo e encoraja-nos pelo Teu Espírito, de modo que possamos viver deste domingo até o próximo domingo da ceia nessa igreja, na companhia santa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode trazer os cálices aqui para o corredor central para eles serem descartados, e nós vamos continuar adorando ao nosso Deus agora através das nossas ofertas, através dos nossos dízimos. Então, se você veio preparado para essa finalidade, esse é o momento em que você é convidado a adorar ao Senhor também dessa forma. Se você nos visita hoje, está aqui pela primeira, segunda, terceira, enfim, não importa a quantidade de vezes que você já esteve conosco, mas ainda nos visita, eu quero que você saiba que você deve ficar muito livre nesse momento. A gente não quer que você sinta nenhum tipo de constrangimento, porque esse compromisso é sobretudo dos membros dessa igreja. Para nós é uma alegria enorme poder ser parte do que Jesus está fazendo através da igreja na cidade e no mundo. Então, para nós é um privilégio participar desse momento. Se para você também for assim, você é convidado a celebrar a Jesus conosco dessa forma, lembrando que os envelopes brancos podem ser solicitados para os dízimos, para as ofertas, os envelopes pretos para os dízimos. Aqui na tela você já vê os dados bancários da igreja, chave Pix, entre outras informações que você precisa para fazer digitalmente a sua oferta ou dízimo, ou se você preferir, lá fora nós temos a máquina de cartão. Enquanto cantamos essa próxima música, você pode se locomover e ir até lá para fazer também a sua oferta. Nós temos caminhado e nas próximas semanas nós vamos trazer aqui algumas atualizações em vídeo para você da nossa obra, que está caminhando super bem agora, e estamos orando para que o Senhor abrevie cada vez mais esse tempo e muito em breve estejamos ali naquele novo endereço celebrando a Jesus juntos. O Senhor tem cuidado de nós em cada semana, em todos os desafios relacionados às finanças dessa obra também, e eu, em nome do conselho dessa igreja, também agradeço a cada família, a cada membro dessa igreja que tem tornado isso possível. Eu sei que é o Senhor, através de vocês, mas Deus tem sido muito fiel e tem cuidado de nós em cada necessidade que temos, de modo que até aqui absolutamente nada nos faltou e nem faltará. Em breve nós estaremos lá no nosso novo espaço, deixando com gratidão essa escola pelo tempo que aqui ficamos, 1 ano, e caminhando agora na direção do nosso espaço, da nossa casa, onde o Senhor fará, com certeza, coisas ainda mais especiais em nossa vida e através da nossa vida, na vida de muita gente. Amém? Então, você é convidado nesse momento a participar nos dízimos e nas ofertas. Antes, eu queria orar com você para que a nossa consagração seja total ao nosso Deus também para esse momento. Senhor, obrigado porque o Senhor cuida da gente e o nosso coração não se cansa em reconhecer isso. Porque se o Senhor tirar o Teu favor de sobre as nossas vidas, sequer temos vida.
a condição que necessitamos para nos movimentar, para pensar, para falar. Tudo aquilo que dentro do nosso corpo precisa funcionar adequadamente não está no nosso controle. A gente não consegue manipular essas coisas. É dádiva, é graça, é dom, é presente. E nós reconhecemos que o Senhor nos tem sustentado e nos dado muito mais do que apenas o mínimo necessário, mais do que pão e água para o sustento. O Senhor, em sua generosidade, tem sido muito generoso conosco. E para nós é uma alegria poder, como diz a tua palavra, como filhos amados de Deus, imitar a Deus também nesse aspecto tão presente no Senhor, o coração generoso. Obrigado porque essa igreja é uma igreja generosa. Ela é feita de homens, mulheres e famílias generosos com o teu reino. Gente que te ama tanto, que ama aquilo que o Senhor faz através da igreja também. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós com tanta fidelidade. Obrigado porque nós já podemos ver o futuro na certeza de que o Senhor está nele e que nós estaremos muito em breve num novo espaço para a nossa igreja, onde não apenas nós, mas muitas outras pessoas amadas por Ti e chamadas pelo Senhor para a salvação e para a vida ao lado de Jesus estarão reunidas conosco, sendo parte da grande família dos filhos e filhas de Deus nessa região. E unidos a outras boas igrejas dessa cidade, nós continuaremos dando testemunho do Teu santo evangelho no mundo. Em nome de Jesus, Senhor, nós oferecemos a Ti, consagramos a Ti nossas ofertas e dízimos nessa manhã, para a Tua glória, para o progresso do Teu reino, em nome de Jesus. Amém.
Queridos, um aviso importante demais. Nesse mês de setembro, nós teremos o nosso retiro de casais, como a gente vem anunciando aqui há bastante tempo. E por conta disso, em virtude do envolvimento de tanta gente da nossa igreja e também do grande envolvimento, quase que em sua totalidade, das pessoas que servem nos nossos cultos, desde equipe de conexão que recebe você, que torna o culto viável, equipe de música, todo mundo está envolvido nesse retiro e estará presente. Então, em virtude disso, no domingo, dia 22 de setembro, nós não teremos o nosso culto aqui na igreja. Você que anda um pouquinho mais perto de mim sabe o quanto isso é algo difícil para mim de falar, porque a gente sempre tem os cultos aos domingos da nossa igreja. Eu considero isso algo extremamente importante. A gente não deixa de ter culto em domingo de carnaval, por exemplo, mas essa é uma atividade que envolve muito a nossa igreja desde o começo. A gente prestigia muito o retiro de casais pela importância disso, de investir nos casamentos para a nossa igreja. E como a gente tem uma adesão quase que total de quem faz a coisa funcionar a cada domingo aqui, nós não temos condições ainda de termos ao mesmo tempo um retiro acontecendo e um culto acontecendo aqui. Então, é só para você se programar no dia 22, somente nesse dia 22. Essa arte em vermelho e preto eu não gostei muito não. E tem um vermelho, preto e branco. Aí lembra o São Paulo que o Botafogo vai enfrentar daqui a pouco na Libertadores. É cancelamento, né? É. Você vê, a notícia não é boa, aí a gente bota esse tipo de cor. Uma notícia feliz fica um preto e branco, uma estrela e tudo fica melhor. Mas só para você estar atento a isso então, que no dia 22 e só no dia 22, a gente não vai ter o nosso culto aqui. Todos os outros domingos do mês de setembro e os demais, nós estaremos aqui reunidos, tá bom? As nossas crianças agora vão para as suas salas. Nós vamos cantar ao Senhor mais uma canção. E eu peço que você cante, eu encorajo a você que cante essa canção em espírito de oração, pedindo a Deus que use a palavra pregada para falar com você nessa manhã mais uma vez. Irmão, eu te encorajo também, se você pode, se colocar de pé mais uma vez para nós cantarmos e louvarmos ao Senhor com essa canção. Senhor, coloca, Deus, no nosso coração, alarga o nosso desejo pelo Senhor, por mais de Ti, por mais da Tua vida em nós, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti. Jesus é o centro de todo o meu ser. Jesus é o centro de todo o meu ser. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro e tudo aponta para Ti, Jesus.
Declare sobre a sua vida, todo meu irmão. meu ser. Declare sobre o seu Mostre coração. quem tu Desejamos, és, Senhor, que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia me virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Jesus, Jesus, o amado das nossas almas. Jesus. Vamos encontrar com Jesus. Pode tomar o seu lugar, meu irmão. Muito bem, queridos. Eu gostaria de convidá-los para que abram suas Bíblias em Tiago, no capítulo 4. Hoje nós vamos ler o trecho entre o versículo 7 e o versículo 10. Tiago, no capítulo 4, do verso 7 ao verso 10. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura aqui na TV atrás de mim. O texto será exibido nela também. Carta de Tiago, no capítulo 4, a partir do verso 7. A palavra de Deus diz assim: portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Senhor, tudo nessa manhã comunicou ao nosso coração que o Senhor é um Deus glorioso, majestoso, imenso. Nós te louvamos porque o nosso coração é visitado pela Tua presença. Mas, Deus, o que nós te pedimos nesse momento, conscientes de que o Senhor sabe aquilo que nós necessitamos de fato, melhor do que nós mesmos, é que o Senhor nos dê da Tua palavra. Senhor, nós não te pedimos que o Senhor nos conceda aquilo que o nosso coração quer, mas aquilo que o nosso coração precisa, e só o Senhor sabe. Que pela Tua palavra nós sejamos instruídos nesse dia
e os filhos e as filhas de Deus, e todo aquele que tem sido chamado para perto do Senhor, e que tem sentido o coração estranhamente aquecido por esse amor de Deus, e por esse convite de Deus para andar mais ao lado do Senhor, que todos nós sejamos confrontados em amor pela Tua palavra, de modo que saiamos daqui convencidos de que, apesar da imperfeição daquele que prega, da indignidade de todos os presentes, o que fala e os que ouvem, o Senhor falou conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, nós temos visto aqui nas últimas semanas, observando as palavras desse capítulo 4 aqui, que hoje a gente chega na exposição até o verso 10, que Tiago nos coloca, desde o início do capítulo 4, diante de algumas realidades difíceis de encarar. Primeiro, ele começa a falar sobre a realidade das guerras entre nós, que são resultado da guerra que está dentro de nós. Ele diz que nós temos paixões descontroladas que guerreiam dentro do nosso coração, que nos fazem buscar um prazer onde Deus não está, que nos fazem acreditar na possibilidade de uma vida de significado e plenitude distante de Deus. E aí, como algumas pessoas também buscam pelas mesmas coisas que nós guerreamos com todo aquele que se coloca em nosso caminho e nos impede ou divide, rivaliza conosco na luta de alcançar aquilo que nós desejamos. Depois, Tiago fala sobre a realidade da nossa devoção dividida. Quando, de alguma forma, a gente tenta equilibrar numa mesma vida a amizade com Deus e a amizade com o mundo de costas para Deus, contrário a Deus. E Tiago vai dizer, vocês não percebem que a amizade do mundo significa inimizade com Deus? E agora, nesses versos que lemos nessa manhã, Tiago nos coloca diante de uma outra realidade, também difícil. A realidade da submissão. Em especial, da submissão espiritual. Ou seja, o que Tiago está tentando perguntar para os seus leitores e para nós hoje? Debaixo de qual poder, debaixo de qual autoridade nós vamos colocar a nossa vida? Debaixo da autoridade de Deus ou debaixo da autoridade do diabo? Que algumas pessoas sequer gostam de ouvir a menção, mas a Bíblia está cheia de instrução a respeito disso e nos convidando a não desconsiderar não apenas a existência do maligno, mas as suas ações no mundo e as suas intenções quanto à nossa própria vida. Então estamos mais uma vez diante de um texto que nos fala sobre isso. E por que eu digo que essa realidade da submissão é uma realidade difícil de encarar? Bom, é simples, basta olhar à nossa volta. Basta olhar para o mundo e para a cultura em que nós vivemos e você vai observar como tantas pessoas em nossos dias estão dispostas a pagar, e a pagar caro, por treinamentos de formação que as ensinem a ser mais autoafirmativas. Que as ensinem não apenas a terem o protagonismo da sua própria vida, uma expressão que hoje é muito falada, mas também as ensinam a exercer influência sobre os outros, domínio sobre os outros. Então, numa cultura em que você só pode aceitar o papel principal, ninguém quer ser figurante. Numa cultura em que você tem que ter o protagonismo, você não pode digerir bem a palavra submissão. Estar sob alguém, sob alguma autoridade. Então, considerando isso, eu creio que poucas pessoas em nossa cultura frequentariam a sala do mestre Tiago. Porque o tema de Tiago aqui é submissão. Não é protagonismo, não é autossuficiência, não é independência, não é você ser o autor da sua própria história. É submissão à autoridade e ao poder de Deus. Parece que Tiago está falando então de um tema fora da nossa realidade. E aí a gente percebe como que de fato o Evangelho tem esse elemento contracultural. Não que o Evangelho seja um inimigo da cultura. E tudo que a cultura faz ou advoga, o Evangelho é hostil ou contra ela. Mas sempre quando a cultura, e cultura aqui eu não estou falando de arte, expressão artística, eu estou falando de modo de vida. Sempre que a nossa estrutura de vida
se coloca antagônica à vontade de Deus e à revelação de Deus, ali está o Evangelho nos ensinando a remar contra essa maré. E Tiago começa então o verso 7 dizendo essa expressão: portanto, submetam-se a Deus. E esse portanto aqui nos coloca em conexão com tudo que ele vinha dizendo até aqui, desde o início do capítulo 4. É como se Tiago estivesse dizendo o seguinte: olha um pouco para trás. Portanto, diante de tudo que foi pensado agora por vocês, nas palavras que eu disse, olhem para trás e parem de fazer amizade com o mundo. Parem de fazer guerras uns contra os outros. Se há algo ao que você deve se devotar, se há algo que você deve fazer, então é isso: submeta-se a Deus. Submetam-se a Deus. Portanto, já não façam mais guerras uns com os outros, nem alimentem as paixões idólatras no coração de vocês. Portanto, não cultivem amizade com o mundo que é inimigo de Deus, cultivem a sua amizade com Deus. E se há algo que vocês devem lutar para fazer, é isso: submetam a vida e o coração de vocês a Deus. Vivam sob Deus. Vivam sob o amor de Deus. Vivam debaixo do cuidado de Deus. Vivam debaixo da graça de Deus. E aí, diante dessa solene convocação para uma vida que se coloca humildemente sob a autoridade de Deus, Tiago segue o texto e apresenta aos seus leitores e a nós 3 conselhos. 3 conselhos para os que querem se submeter a Deus nesse mundo de costas para Deus. 3 conselhos para aqueles que querem viver as suas vidas debaixo do amor, da graça e do cuidado de Deus, num mundo e numa cultura que despreza a Deus. E mais, 3 conselhos que, uma vez seguidos, têm o poder de mudar a nossa vida. O poder real de mudar a nossa vida. E aqui está o primeiro conselho, ele vai ser exposto aqui na tela também. O primeiro conselho de Tiago é esse, na verdade é um par de conselhos. Ele diz: resistam ao diabo e ele fugirá. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará. O primeiro conselho. E é isso que diz o verso 7, a segunda parte e o início do verso 8, não é? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. O que a Bíblia faz aqui? Ela descreve 2 ações que devem ser praticadas pelos cristãos, mas também 2 promessas que serão cumpridas por Deus nessa história toda. Como a primeira ação, Tiago nos diz: resistam ao diabo. A primeira ação, que é destinada a todo cristão, que é digna da atenção de todo cristão, é essa forte expressão de Tiago: resistam ao diabo. E depois, aproximem-se de Deus. E essas 2 ações, elas não estão apenas ligadas uma à outra, como também uma explica a outra. Em outras palavras, você quer resistir ao diabo? Você quer resistir às tentações do maligno, como a Bíblia descreve? Você quer resistir e estar preparado para enfrentar os ataques do maligno ou os dardos inflamados do maligno, como a Bíblia também descreve, que são lançados contra a nossa vida? Você quer estar preparado para lidar com o aspecto de que a Bíblia diz que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar? Você quer resistir ao diabo? É simples, diz Tiago. Não, você não precisa se matricular num seminário de batalha espiritual. Você não precisa participar de um congresso com preletores que conhecem toda a hierarquia do inferno para ensinar a você como militar contra cada tipo de autoridade, princípio ou potestade. Não, é algo mais simples do que isso. O que você deve fazer para resistir ao diabo é se aproximar do seu Deus. Dê as costas ao diabo e você estará face a face com Deus. Esteja face a face com Deus e você terá dado as costas ao diabo. Essa é a equação que Tiago apresenta para nós aqui. E há 2 promessas que resultam dessa ação. São elas: uma, o diabo fugirá de vocês; outra, Deus se aproximará de vocês. É muito interessante esse aspecto prático
da Bíblia. Porque muitas vezes as pessoas dizem: eu estou passando por um tempo difícil e eu tenho me sentido muito oprimido. Eu tenho me sentido muito oprimida. Eu tenho percebido como se algo tivesse se levantado contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus filhos, contra o meu casamento. E sim, essa percepção é real. Você quer resistir ao que está acontecendo? E é tão interessante porque a Bíblia diz que de algumas tentações, algumas sugestões de pecado, nós fugimos. Mas quanto ao diabo, a Bíblia diz que nós resistimos. Quem foge é ele. E como ele foge? Quanto mais eu me aproximo de Deus. Quanto mais eu dou as costas para ele e me volto para a face de Deus. Veja, foi o que aconteceu com Jesus no deserto. Você conhece o texto. A Bíblia diz que Jesus foi levado ao Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. E passou ali, depois de 40 dias, jejuando e se consagrando, teve fome, teve sede, e é a oportunidade do tentador aparecer. E ele vem com toda a força contra Jesus. E o Senhor responde a cada sugestão maligna e resiste ao inimigo, e a Bíblia diz que ele parte em retirada, bate em retirada, foge de Jesus. Por essa mesma razão, porque Deus é um Deus que se aproxima quando nos voltamos para Ele, foi que Moisés disse algo tão belo e tão impactante ao povo de Israel enquanto eles ainda estavam no deserto. Tem um trecho de Deuteronômio, não vai ser exibido aqui, mas Deuteronômio no capítulo 4, verso 7, Moisés diz ao povo de Israel o seguinte: eles ainda estão no deserto. E Moisés diz assim: qual é a grande nação da terra que tem um Deus tão maravilhoso como o nosso, que se aproxima quando clamamos por socorro? Você sente o coração fraco? Você sente que a sua força não é suficiente para o momento que você atravessa? Que as ações e que o levante do inferno contra a sua vida tem sido grande? Que você se percebe a ponto de desfalecer? Qual é a receita da Bíblia? Aproxime-se de Deus clamando por socorro. E você verá, como disse Moisés, que Ele é um Deus maravilhoso que se aproxima de nós. Meus amigos, os falsos deuses desse mundo não funcionam assim. Qualquer divindade desse mundo vai barganhar com você, vai cobrar de você. Você quer que eu te abençoe? Você quer receber uma dádiva? Você quer o meu favor? Então primeiro você precisa sacrificar. Primeiro você precisa obedecer. Primeiro você precisa me agradar. Primeiro você precisa chamar a minha atenção. E aí talvez do lugar divino que eu me encontro, eu olharei para você e direi se serei favorável ou não. Deus não é assim. E mais, a promessa de Deus não é uma pequena dádiva. Não é nos dar uma pequena bênção, um pequeno presente. Ele não diz: eu vou enviar essa ou aquela bênção para você. Antes ele nos garante: se você clamar, eu mesmo irei até você. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se você me buscar, eu me deixarei ser encontrado por você. Você entende o que a Bíblia está dizendo? Que Deus não apenas concede bênçãos. Ele é a maior de todas as bênçãos que se apresenta a nós. Quando o buscamos, Ele vem até nós. Ele se aproxima de nós. E quando Deus se aproxima de nós, o inimigo das nossas vidas bate em retirada para longe de nós. Primeiro conselho que pode mudar a sua e a minha vida, à luz do que Tiago está escrevendo aqui, é esse: resistam ao diabo e ele vai fugir. Aproximem-se de Deus e ele vai chegar ainda mais perto de nós. Segundo conselho de Tiago: limpe as suas mãos e purifique o seu coração. Também é um outro par de conselhos. Limpe as suas mãos e purifique o seu coração. Segunda parte do verso 8, ele diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. O primeiro conselho, limpar as mãos, vem do culto do Antigo Testamento, quando as pessoas se lavavam antes da adoração. Sempre houve um entendimento, desde o início do relato das Escrituras, que a aproximação de Deus jamais deveria ser feita de qualquer modo,
mas que exigia preparo, consagração. Então Tiago está aqui dizendo: pecadores, limpem as mãos. O segundo conselho, purifique o coração, vem das palavras do rei Davi. Davi já não falava sobre atos externos, visíveis, como o lavar das mãos apenas, mas já no Antigo Testamento apontava para a importância da pureza do coração. Você vai se aproximar de Deus. Tenha certeza não apenas de que suas roupas estão adequadas e limpas, as suas mãos estão lavadas e não há sujeira exterior em você, mas tenha a certeza de que o seu coração foi banhado para ser purificado, porque você se apresenta diante de um Deus que é santo. Em outras palavras, Tiago está dizendo a nós: vocês querem se submeter a Deus, vocês querem se aproximar de Deus, entendam, é necessário preparação. E essa é uma consciência que tem nos escapado muito, gente. Você não precisa me responder, por favor, mas no seu próprio coração. Você conseguiu dedicar um mínimo de tempo, neste domingo, de preparo do seu coração para o culto que você veio prestar a Jesus? Ou foi aquela correria louca de acorda filho, prepara a criança, toma banho, toma café, ajeita a casa, pensa no trabalho, tenta adiantar alguma coisa, quando se vê já está no trânsito, o sol está quente, e chegou aqui, de repente o culto já até começou. E a gente fala: não tive nem tempo. De quem nos aproximamos? Porque se você veio encontrar com os seus amigos, está tudo certo. Você veio de modo adequado. Se você veio sentar por um tempo para escutar alguém falar, está tudo certo. Agora, se você veio para um lugar cuja única finalidade é ser uma comunidade que presta cultos ao Deus vivo, que celebra a presença de Deus e que se reúne nas manhãs do domingo justamente para celebrar a salvação e proclamar a salvação que o Deus Todo-Poderoso concede, se é desse Deus, o Rei dos Reis e Criador do Universo, que nos aproximamos, chegamos aqui sem um mínimo de preparo? Limpem as mãos, limpem os corações. É Tiago dizendo: vejam por vocês mesmos o que andam fazendo com as mãos. Se guerreando pelo reino do Senhor, ou se fazendo guerra pelo reino de vocês. Quais são as obras que ocupam as suas mãos todos os dias? Pelo que você está militando? Com que você está se envolvendo? O que vale você tocar? O que vale você alcançar? É a luta da construção do seu reino, do seu império, das suas vontades? Ou você tem colocado as suas mãos a serviço do reino do Senhor? Vejam como anda o coração de vocês. Ele é totalmente do Senhor? Ou ele tem um caso de amor com o mundo enquanto se declara casado com Deus? Enquanto diz: Senhor, quanto eu te amo. E quando canta: Jesus é o centro de todo o meu ser e nada mais importa, continua mantendo um caso de amor com um mundo inimigo de Deus. Todos nós podemos chegar a Deus. Todos nós. Mas esse se aproximar de Deus não acontece de qualquer maneira. Não acontece sem a devida preparação. E isso nos leva ao terceiro conselho de Tiago, para aqueles que querem se submeter a Deus num mundo de costas para Deus. Então você lembra? Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos e purifiquem os corações. E agora, o terceiro conselho de Tiago: aprenda a se entristecer, lamentar e chorar. Talvez você não tenha coragem, mas a sua vontade seria me dizer: Roberto, me desculpa. Eu não levantei domingo de manhã, numa vida dura como é a minha, para ir para um culto, para escutar que eu preciso aprender a ficar triste, a me lamentar e a chorar. Porque, como diz a antiga música do Silva, o rap do Silva, eu só quero é ser feliz. Então, você vai me desculpar, esse conselho eu não quero para mim. Ele diz no verso 9: entristeçam-se, lamentem-se e chorem
Troquem o riso de vocês por lamento e a alegria por tristeza. Para entender o que Tiago diz aqui, eu queria muito te pedir que você prestasse atenção no que eu tenho para dizer. De fato, é muito importante. O cristianismo nos proporciona alegrias profundas. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mais do que qualquer alegria que esse mundo é capaz de nos dar, a nossa vida com Jesus nos oferece maior. Isso porque a fé cristã, através de Jesus, nos coloca em comunhão com o próprio Deus e nos permite, pela graça, chamar o Deus Todo-Poderoso, Santo, Criador do Universo, de Pai e de amigo. Não há alegria maior do que isso, do que essa. Não há. Não há alegria maior do que perceber-se perdoado de seus pecados. Não há alegria maior do que se perceber liberto pela graça de Jesus da condenação do pecado. Não há alegria maior do que saber que você pode se aproximar de Deus todos os dias e que, se você orar, Ele te ouve, Ele te responde e Ele te acolhe como um filho que Ele ama eternamente. Não há alegria maior do que isso. Contudo, há momentos na vida cristã em que chorar se torna não apenas apropriado, como esperado. De modo que não chorar é que seria um grave erro. Há momentos da vida cristã em que o que é cabido é lamento, tristeza e lágrimas. E você sabe do que eu estou me referindo. Eu falo com relação aos pecados. Você se lembra o que Pedro fez, o apóstolo Pedro, depois de negar Jesus por 3 vezes? A gente conhece o texto, não é? Jesus alertou a Pedro antecipadamente que ele iria negá-lo por 3 vezes. E é exatamente o que acontece. Em 3 situações, muito próximas uma da outra, Pedro é inquirido, Pedro é questionado, Pedro é desafiado. Você é um deles, você estava com ele, você também pertencia ao grupo dele. E ele nega as 3 vezes. Mas o que acontece depois que ele nega Jesus 3 vezes? Ele sai, aproveita a ocasião da data e vai para o happy hour do Outback de Jerusalém bater papo com os amigos. Ele volta para os afazeres da sua vida. Preparar a rede da pesca, cuidar do barco, porque amanhã cedo tem trabalho. Como se tudo estivesse bem. Ele dá as costas para o que havia feito, simplesmente dizendo: olha, vacilei, mas não foi tão relevante. Afinal de contas, Deus há de me perdoar, Ele sabe que eu não passo de um humano. Foi alguma dessas coisas que Pedro fez? Não foi o que aconteceu. Lucas, no seu evangelho, registra que Pedro saiu daquele lugar, a casa de um sumo sacerdote, e por causa do seu pecado, diz a Bíblia, Pedro chorou amargamente. Ele tem a possibilidade de olhar nos olhos de Jesus depois de negá-lo por 3 vezes. E ele chora amargamente. E sempre que eu leio esse texto, eu tento pensar o que Pedro pensou. Será que ele chora lembrando que foi ele um dia que, assustado no mar, vê a presença de alguém se aproximando, andando pelas águas na direção do barco, pensa ser um espírito, pensa ser qualquer coisa mais fantasmagórica, e Jesus fala, andando das águas: não tenha medo, sou eu. E aí Pedro, num rompante que a gente não consegue entender exatamente por que ele faz, ele diz: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele ouve Jesus falando: venha. E enquanto ele sai do barco, olhando para aquela pessoa que ele queria acreditar ser Jesus, mas ainda duvidava, ele coloca o pé para o lado de fora e aquilo que é água se torna firme como o chão. E ele consegue ficar de pé e dar alguns passos até que ele percebe que é na água que ele está. E que o mar estava revolto e ele começa a afundar e clama por Jesus, que o socorre e o coloca de novo no barco. E agora Pedro chora dizendo: eu o neguei.
Será que Pedro chorou lembrando de todas as vezes que ele disse: Senhor, eu te amo tanto, que eu estou pronto para ir contigo para onde for, e até a morte se for necessário, por ti eu dou a minha vida, e agora ele chora amargamente porque ele fugiu como um covarde. E as 3 vezes que foi inquirido, dizendo: claro, você estava com ele, você era um deles, ele disse: eu nem sei quem é esse homem. E agora ele chora dizendo: como eu neguei. O cristianismo autêntico nos apresenta, sem sombra de dúvidas, as maiores alegrias da vida. Experiências arrebatadoras. Mas não há cristianismo verdadeiro sem lágrimas de tristeza e de arrependimento por nossos pecados. Não há. E a gente chora pouco. E a gente lamenta pouco o nosso pecado. Depois dos 3 conselhos, Tiago volta para a exortação lá do início do verso 7, só que agora no verso 10. Ele diz: humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Humilhem-se diante do Senhor é a mesma coisa de submetam-se a Deus, lá do verso 7. Só que agora ele traz uma promessa. Humilhem-se diante do Senhor e o próprio Deus irá exaltar vocês. Coloquem-se debaixo do poder e da autoridade de Deus, e o próprio Deus cuidará da exaltação de vocês. Olha que coisa bonita, gente. Sabe aquilo que os homens vivem a lutar para ter? Por isso fazem guerra, por isso cobiçam, por isso machucam, por isso matam. Tudo para se sentirem importantes, tudo para serem exaltados, notados, reconhecidos, destacados. Deus está dizendo por meio de Tiago: vocês não precisam trabalhar por isso. Se ocupem com a humildade dependente. Se ocupem da submissão diante de mim, pois eu já me ocupei com a exaltação eterna de vocês. Eu estou ocupado com o trabalho de exaltá-los eternamente. Foi isso que ele fez com Jesus. E, através de Jesus, foi isso que ele fez com a gente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, diz que o Senhor Jesus se humilhou, não é? E que foi obediente até a morte, morte de cruz. E o que Deus, o Pai, fez então com ele? Diz Paulo: por isso, pela humilhação, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E curiosamente, Tiago está dizendo o mesmo. Deus fará com vocês, pecadores caídos. Deus fará com vocês, pessoas diminuídas pela própria condição natural do seu coração, por causa de Cristo. Deus mesmo irá exaltar vocês à condição de filhos e de herdeiros do reino eterno. A maior de todas as exaltações. E aqui eu pergunto: se é assim, como é que nós devemos lidar com a exaltação diante dos homens? Se Deus há de exaltar aqueles que se colocam humildemente debaixo do seu poder, como nós lidamos com essa exaltação diante dos nossos semelhantes? Se Deus nos permitir sucesso na profissão, se Deus permitir a você êxito nas suas realizações, destaque na família, como é que você pode seguir humilde em dias de exaltação entre os homens? Só tem uma resposta. Você só consegue permanecer humilde como um cristão deve ser, quando está passando pela exaltação, que é promessa cumprida pelo próprio Deus na nossa vida, se você contemplar a glória de Deus. Eu vou explicar. Eu peço a sua atenção que eu estou caminhando para a nossa conclusão hoje. Se nos compararmos com os nossos semelhantes, nós vamos encontrar muitas vezes pessoas melhores e piores do que nós naquilo que nós fazemos. Se você é médico, você vai encontrar médicos melhores que você e médicos piores que você. Se você é administrador, você vai encontrar administradores melhores que você e piores que você. Se você é psicólogo, você vai encontrar psicólogos melhores que você e piores que você. Já entendeu? Eu posso dar mais 10 exemplos?
E o que acontece? Nós sempre seremos desafiados a competir com quem está acima. E nós sempre seremos tentados a, de alguma medida, diminuir e nos exaltar sobre quem está embaixo. Porque nós estaremos sempre nos comparando uns com os outros, pecadores com pecadores. Mas quando você contempla a glória de Deus, quando você se compara com Deus, você não corre esse risco. Porque nós estamos e estaremos eternamente aquém de Deus. E somos assim, então, convencidos de que todos somos igualmente pecadores e carentes de sua graça. Então, manter-se humilde em dias de exaltação é tratar os outros como nós fomos tratados por Deus. Como que o Deus exaltado em glória tratou a cada um de nós? Assim nós devemos tratar todas as outras pessoas e mais. A nossa exaltação concedida por Deus é uma oportunidade de dar a Ele glória e louvor. Por causa de Cristo e também por todas as dádivas que Ele nos concede. Então o cristão, por assim dizer, se aproveita da exaltação que vive para exaltar. Não a si mesmo, mas ao seu Deus. O cristão usa o seu destaque pessoal para destacar a Deus. Concluindo, como nós devemos então nos relacionar com Deus em submissão? Lembra, Tiago resume as nossas possibilidades a duas, e eu gosto muito dessa simplicidade prática da Bíblia. Vocês querem estar sujeitos a Deus ou ao diabo? Quem quer se submeter a Deus? Como nós devemos nos relacionar com Ele então em submissão? A resposta bíblica também é prática, de maneira ativa. Devemos nos afastar do diabo e, ao mesmo tempo, nos aproximar de Deus. Se você quer colocar o diabo para correr da sua vida, se aproxime de Deus e ele vai fugir de você. O problema é que tem muito cristão que adora flertar com o maligno e depois não dá conta das consequências, não dá conta do resultado da sua brincadeira. Se você quer se aproximar de Deus e fugir do diabo, corra para o Senhor e dê as costas para Ele. Faça isso em seu casamento. Faça isso no seu relacionamento com os seus filhos ou com os seus pais. Faça isso no seu ambiente de trabalho. Faça isso naquelas situações em que você se sente mais fraco ou mais tentado, mais inclinado a ceder. Dê as costas ao diabo e olhe para Deus, volte-se para Deus, corra para Deus. Mas talvez você ouça tudo isso e se sinta muito longe hoje. A ideia de se aproximar de Deus não é tão viável porque parece que você está a léguas de distância de Deus, talvez como aquele filho da parábola que Jesus contou, o filho pródigo da parábola, que ele foi para outra cidade, muito distante da casa de seu pai, e foi viver uma vida completamente distante daquela que ele foi criado para viver. Mas se esse é o seu caso, levante-se do lugar que você está hoje e dê um passo, o primeiro, na direção de Deus. E como aquele pai da parábola, Deus correrá na sua direção. Deus correrá para se aproximar de você. Mas lembre-se que isso não é de qualquer jeito. Não é só porque você pode andar, ou porque você é muito valioso, ou porque o seu pecado não importa tanto assim para Deus, não. Paulo, escrevendo aos Efésios, nos diz lá no capítulo 2, vocês estavam longe, mas por causa do sangue de Cristo, vocês foram aproximados do Pai. Lembra, há um preço que possibilitou você se aproximar de Deus, e esse preço é o sangue de Jesus, que nós celebramos hoje aqui na ceia. Daí, meus irmãos, eu tenho que pedir algo a vocês. Eu peço desculpa pelo horário um pouquinho avançado, mas eu preciso dizer isso a vocês. Não façam pouco caso dos privilégios que vocês receberam em Cristo. Não faz pouco caso disso. Nós podemos chamar o Criador e o Juiz de toda a terra de Pai. Pai. Nós podemos adentrar na presença dEle com confiança todas as manhãs, sabendo que não seremos rejeitados. Nós podemos ouvir a sua voz nos falando do seu amor e do seu caráter sempre que quisermos. Então,
não negligencie a bênção da aproximação. O convite da Bíblia é: aproximem-se de Deus. Isso é possível por causa da obra de Jesus que celebramos hoje na ceia. Não negligencie a bênção da aproximação. Leia a palavra de Deus e entre na presença de Deus em oração todos os dias. Se você não tem mais ou nunca teve uma Bíblia de papel, compre uma. Se você não pode comprar uma, com toda a liberdade do seu coração, me procure ao final do culto. Essa igreja quer ter o prazer de te dar uma Bíblia de presente. Tenha uma Bíblia, use uma Bíblia, leia a sua Bíblia. Ore todos os dias, fale com Deus todos os dias. E não faça isso de qualquer jeito. Porque a Bíblia está dizendo através de Tiago que essa aproximação precisa ser feita em consagração, em confissão de pecado, em arrependimento por causa deles. E, queridos, é minha responsabilidade alertar você quanto a isso. Porque alguns cultos dos nossos dias, eles são apenas felizes e triunfalistas. Você entra e tudo ali dentro é preparado para que você tenha uma experiência que tira você da realidade temporal dos seus problemas e você tem ali um input de felicidade, prazer e alegria e você saia dali se sentindo muito, muito, muito bem. Cultos que celebram pessoas, personalidades, conquistas humanas. E as pessoas saem dos auditórios lotados sorrindo, umas para as outras, radiantes consigo mesmas, em paz consigo mesmas, mas poucas vezes pessoas deixam os cultos chorando, em arrependimento por seus pecados, que as faz responder ao amor de Deus com indiferença. As faz responder com indiferença ao grande amor de Deus. Pelo que você chora na vida? O que faz você chorar? A perda de um título do seu time de futebol? Aquela nota baixa que te trouxe um prejuízo grande? Não ter sido aprovado naquele concurso que você se preparou tanto para ele? Alguma bênção que você esperava muito receber e simplesmente não recebeu? São por essas coisas que as suas lágrimas são destinadas. Quando foi a última vez que você derramou lágrimas diante de Deus por causa do seu pecado? Quando foi a última vez que você chorou porque você não é parecido com Jesus? Qual foi a última vez que você chorou porque você estava com saudade de Deus? E você disse: Senhor, eu não sei o que aconteceu com a comunhão que eu tinha contigo algum tempo atrás, mas ela mudou. E meu coração está seco, meu coração está árido. E eu sinto saudade do Senhor. Peça a Deus o dom das lágrimas. Peça a Deus a capacidade de desejá-lo mais do que qualquer outra coisa na sua vida. Se alegre muito no Senhor, mas aprenda a chorar também. Atente para os conselhos de Tiago e siga essas placas sinalizadoras que ele coloca aqui diante de nós. E você verá o diabo correndo para longe, Deus cada vez mais perto e a sua vida mudada para sempre. Vamos orar? Senhor, esse é um tema tão, tão sério. Tantas vezes nós somos tão ignorantes quanto ao mundo espiritual. Tantas vezes nós somos tão infantis na nossa percepção das coisas. Olhamos para o mundo a partir daquilo que os nossos olhos podem perceber, mas há tanta coisa que a gente não vê. Há uma realidade de um mundo espiritual que a gente não consegue contemplar. E, Senhor, nós não vivemos, como diz a Tua própria palavra, em guerra uns contra os outros. Não deveríamos viver, porque a nossa luta, como diz a Tua palavra, não é contra a carne ou contra sangue, mas contra principados e potestades. Mas como temos sido soldados indolentes, Senhor. Como temos sido relapsos com as armas desse combate. Como temos sido descuidados com a vigília da nossa própria vida. Senhor, como temos sido presas fáceis para as investidas do maligno.
Mas o que nós te pedimos hoje é a força do teu Espírito para vivermos aquilo que por nós mesmos a gente não consegue. Então o Espírito Santo nos ensina a resistir ao diabo e vê-lo fugindo para longe de nós. Nos leva, Espírito Santo, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, à aproximação do nosso amado Deus. Nos leva a estar mais face a face com o Senhor. Como hoje, enquanto adorávamos aqui, Senhor, e a ministração clamava por isso, por um coração avivado, pelo Espírito derramado em profusão sobre nós. Meu Deus, que seja assim, nessa comunidade de fé, em nossas vidas e em nossas famílias. Deus, gente, discípulos de Jesus, uma igreja sensível ao Espírito Santo, alerta quanto às realidades espirituais e pronta para resistir ao maligno e se aproximar do Senhor. Ensina-nos, Senhor, a termos preparo para nos aproximarmos de Ti, mãos limpas e coração puro. E ajuda-nos, Senhor. Por favor, Senhor, ajuda-nos a ter e a cultivar no coração, não uma tristeza humana que nos deprime, mas a tristeza segundo Deus, que nos faz lamentar o nosso pecado, a nossa não santidade, mas são lágrimas que não são derramadas em vão, são derramadas na presença do Deus que as enxuga e nos leva a uma vida de santificação e consagração. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos o verdadeiro cristianismo, segundo a Tua palavra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de todo aquele que nessa manhã decide viver sob a autoridade de Deus, submetidos a Deus, resistindo ao diabo e aproximando-se de Deus, limpando as mãos e purificando o coração, lamentando o seu próprio pecado e vendo uma vida de santidade florescer, hoje e para todo sempre, Senhor. Amém. E amém. Que Deus abençoe muito você. Nós estaremos juntos no próximo domingo. Se você nos visita, nós temos ali fora um presente para você da nossa igreja e a gente pede que você não vá embora sem levá-lo. É uma cortesia do nosso coração para você. Passe ali, pegue, fique à vontade e que você tenha um excelente domingo na presença de Jesus. Vamos todos em paz.